Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Giro Auto Garagem, o seu canal de entretenimento automotivo. E hoje nós estamos num quadro um pouquinho diferente aqui. Não estamos no nosso estúdio que vocês já conhecem aí, né? Vocês já estão vendo que eu não estou sentado lá na minha mesinha, mas estamos aqui para trazer um conteúdo diferenciado para vocês, porque hoje nós vamos dar algumas dicas para você que está aí procurando seu carro novo, está adquirindo seu carro novo. Então a gente vai dar algumas dicas do que você tem que olhar, o que você tem que procurar no seu carro para poder fazer um bom negócio, beleza? Então acompanha a gente nessa linha. E aí, se não é inscrito ainda, já se inscreve no nosso canal, vai deixando aquele like, né? Se já curte o nosso conteúdo e vamos nessa, galera. O carro que a gente vai usar para exemplificar um pouco as coisas aqui para vocês é um Sandero Stepway, que vocês já estão vendo que está aqui atrás de mim. Esse é o carro do meu pai. Então esse daqui a gente já vai usar ele como a ideia aqui para vocês poderem entender mais ou menos o conceito do que a gente precisa olhar, né? Do que a gente precisa observar para poder entender o que é um carro bacana, o que é um carro que ele tem um potencial legal, ou até muitas vezes fugir de uma roubada, né? Então vamos acompanhar a gente nessa daqui. Esse é um Sandero Stepway, né? Ele é a versãozinha 1.6, um pouquinho mais alto. É o que eu sempre falo, né? Que a questão de você escolher um carro é uma questão de você também escolher um carro que ele atende às suas características, atendem ao que você precisa no seu dia a dia, né? Então quando você fala assim, eu preciso de um carro, qual a região que eu moro, como é o tipo de perfil de localização que eu moro. Por exemplo, aqui nós estamos em Suzano, então as ruas aqui elas já têm uma característica um pouco diferente, então um carro com uma suspensãozinha um pouco mais alta, um carro que vai desempenhar um pouco diferente num cenário um pouco mais agressivo, às vezes é uma opção um pouco mais interessante, tá? Então sempre entenda que você tem que observar o carro dentro do uso que você faz, né? Não adianta você pegar um carro que consome muito combustível para você usar no dia a dia, não adianta você pegar um carro muito baixo, sendo que você enfrenta mais terrenos acidentados. Então esse é um ponto principal. Entenda inicialmente qual o perfil de carro que vai atender a sua necessidade, qual que você vai se sentir mais à vontade e ter a melhor experiência de uso desse produto que você está adquirindo, beleza? Então vamos passar aqui algumas características para vocês. O ponto principal, né, que a maioria das pessoas observa, seria olhar em questões estéticas, né, externas do veículo, que é onde você vai entender basicamente o que você está vendo, né? Então vamos falar assim, não, mas só de olhar o carro eu consigo, né, diferenciar se ele é um bom carro, se não é? Em parte sim, tá? Porque principalmente assim, você tem que ter um olhar um pouco mais clínico, né? Tem que olhar um pouco mais de detalhes, mas isso com certeza pode te auxiliar bastante no entendimento do veículo ser um carro bom ou ser um carro ruim, né? O primeiro ponto, quando você olha externamente, você vai olhar batido, amassado, ralado, né? Então o carro que ele tenha muitos detalhes estéticos, provavelmente é um carro que ele foi mal utilizado, né? Um carro que ele tenha poucos detalhes estéticos, né? Ele tem a pintura melhor, ele pode ser um carro que ele tenha um melhor cuidado, tá? Isso pode te enganar um pouco, que é para isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Qual que é o entendimento de onde isso pode te enganar um pouco ou não? Quando você fala em um carro que ele tem, que você pega ele, você olha a estampa do carro, tá a coisa mais linda, aquela coisa sensacional. O carro não tem um risco, não tem um amassadinho. Qual que é o problema que isso pode te trazer? O carro já ter sido reformado anteriormente. Quando o carro já foi reformado anteriormente, você tem o problema de não saber o que está por baixo, né? O carro pode ter sido todo destruído, pode ter sido todo refeito, e você não sabe como que esse carro estava anteriormente. Então, justamente é esse o detalhe que você vai ter que se atentar um pouquinho mais e perceber essas diferenças. Uma das diferenças principais que eu posso te falar aqui, quando você vai lá e você olha, né, nas peças do carro em geral, né, você vai ver diferenças de tonalidade de uma peça para outra, se elas existem ou não,
O fato delas não existirem diferenças de tonalidade já te auxilia a saber se uma peça foi pintada ou não, né? E principalmente a textura da tinta que está aplicada nesse carro. Quando você fala em textura de tinta, o que seria, né? A tinta que ela vem de fábrica, que ele é pintado lá dentro de uma linha de produção por robô, então ela tem uma textura muito mais uniforme, a tinta é mais lisinha, né? Quando você pega um carro que ele tenha sido reformado, tenha sido restaurado, tenha sido mexido, você vai ter a percepção justamente de que a tinta em alguns pontos, às vezes ela tem uma pedrinha embaixo, né? Você percebe aquele grãozinho de poeira, um pelinho ali que ficou embaixo da tinta. São coisas pouco perceptíveis, mas às vezes tem, tá? É porque a maioria das oficinas hoje elas não tem uma estufa, né, de pintura, quando é um carro, uma oficina um pouco mais simples. E principalmente você vai perceber que a tinta, quando ela é feita de uma forma um pouco menos profissional, vamos dizer assim, ela vai ter ela vai ser uma tinta mais enrugada, ela não vai ser tão lisa, né? Então na própria textura da tinta você vai perceber alguns defeitos que não teria na tinta original de fábrica. Então qual que é o maior problema aí que a gente entende? Quando você tem um carro que ele já foi muito pintado, muito mexido, você não sabe o que está por baixo, né? Eu pessoalmente, eu prefiro quando eu tenho um carro que ele, por exemplo, eu vou comprar um carro, estou buscando um carro para eu comprar. Eu tenho duas opções na minha mão. Eu tenho um carro que ele já foi reformado e ele está lindo, né? Tá lisinho, tá com a tinta toda boa, mas já reformado. E eu tenho um carro que ele tá com a pintura queimada, não destruído, né? Não batido, não ralado, mas ele tá com a sua pintura original queimada, né? Eu prefiro que tá com a pintura original já queimada. Por quê? Porque se eu pegar esse carro, eu sei como ele está por baixo, né? Eu sei que ele não tem podre, eu sei que ele não tem batida, eu sei que ele não tem peça trocada, do que o outro que já foi todo reformado, que nesse daí a gente não sabe como tá lá, né? O que já foi feito, tá? Então esse é um detalhe primordial. E algumas coisas você consegue perceber nisso, né? Antes de você falar assim, fechei negócio, levei na vistoria veicular e quando bateu na vistoria veicular eu tive aquela surpresa, né? Então é esse entendimento que a gente está tentando trazer para vocês aqui. Porque nada dispensa a vistoria veicular. A vistoria veicular você tem que fazer de qualquer forma, tá? Então assim, quando você leva o carro para a vistoria, muitas vezes você já fechou o negócio. Para você desfazer o negócio é muito complicado, né? Então, antes de você cair numa roubada, é mais fácil você já ter um entendimento para poder pelo menos pegar o básico e entender qual que é o correto. Então, vamos lá. Alguns dos pontos principais, você tem que olhar a estética do carro, então, que nós já falamos até agora. Olhou, bateu o olho, viu que o carro realmente representa aquilo que foi entendido ali na hora que você viu um anúncio, né? Ou através do meio que você viu. Então, o outro ponto que a gente considera principal de se falar aqui é documentação, tá? Hoje tem muita essa onda aí de carro só para rodar. Carro só para rodar, eu não consigo sinceramente aceitar isso como um bom entendimento, tá? Porque carro só para rodar é um carro que ele já está todo enrolado, né? Carro não tem documento, carro tem multa, dono morreu, então você tem vários fatores aí que já denigrem contra, né, o fato de você justamente estar comprando um bem. Quando você compra um bem, você tem que ter a maior possibilidade de trazer ele para você. Ele tem que passar a ser seu. Para ele passar a ser seu, né, ele tem que ser transferido para o seu nome. Então, essa de, não, comprei um carro, mas é só para rodar. Só para rodar é problema, irmão. Então, foge disso, tá? Uma dica aqui da Giro Auto para você. Negócio de carro só para rodar, para mim, meu conceito, tá? É lixo, tá? Não existe carro só para rodar. Não, tô vendendo aqui, cheguei para ver o carro. Tava um anúncio, o carro é lindo, cheguei lá pra ver. Só pra rodar, irmão, boa tarde, boa noite, segue teu caminho que eu sigo o meu, porque isso não vira, tá? Então tenham esse entendimento com vocês. Carro tem que ter documento, tá? Tem que ter documento, você tem que estar habilitado para você poder rodar nas ruas sem ter dor de cabeça, beleza? Então guarda esse entendimento aí para vocês, pode te ajudar bastante já no conceito inicial. Pegou o carro, transfere, põe ele pro teu nome. Se você tá vendendo um carro também,
né? Seja franco na venda do seu veículo e principalmente vendeu, assina documento e entrega tudo certinho. Não deixa carro rodando na mão de outras pessoas no seu nome, beleza? Então fica com essa dica aí. Então aqui a gente está no cofre do motor. No cofre do motor, o que a gente tem que entender, né? Para poder saber mais ou menos se direcionar a um produto que seja legal ou não. No cofre do motor, eu pessoalmente, tá? Eu não gosto de motor lavado, por exemplo. Ah, não, vou ver um carro, principalmente carro de agência, né? Você vai lá, motorzinho lavado, tudo lavadinho. Isso, para mim, ele pode esconder muita coisa, né? Eu prefiro ir lá ver um carro que ele tá rodando, de um particular, por exemplo, que você vê o motor do carro, ele tá assim, né? Ele tá empoeirado, porque o motor ele fica lá guardado. O motor não precisa necessariamente ser limpo e principalmente considerando os motores que estão hoje, né, que são com muita eletrônica embarcada, eles não precisam necessariamente ser lavados constantemente. Isso vai mostrar para nós, por exemplo, né, que a gente está querendo comprar um bom produto, ele vai te mostrar que aquele carro ele não tem um vazamento de óleo, por exemplo. Você vai conseguir observar melhor se tem, tá tudo sujo de óleo, tá todo melado o motor. Então você já vai conseguir entender que esse carro ele pode vir a apresentar problemas para você no futuro. Se o motor tá todo lavadinho, o cara acabou de lavar o motor, você não consegue enxergar um vazamento de óleo, você não consegue enxergar nada, porque vai parecer tudo muito limpo, né? E quando você olha um cofre que ele esteja desse jeito também, você consegue avaliar o que foi mexido ou não há pouco tempo, né? Por exemplo, você olha um motor que ele está com uma parte suja e tem algumas peças que são novas, você pode entender que ele foi mexido há pouco tempo naquelas peças. Então, todo esse entendimento é um conjunto de uma observação de detalhes, tá? Então, esses detalhes é que vão fazer a diferença no produto que você quer encontrar. Outra possibilidade que nós temos por aqui é você avaliar, é o que eu falo do contexto, do tudo estar no seu lugar, né? Então, quando a gente fala em tudo estar no seu lugar, é o quê? O carro ele vai ter vários parafusinhos, né? Vai ter posicionamento de parafuso, tem posicionamento de interruptor, como é no caso desse daqui. Ele tem mangueirinhas mangueirinha que vai estar passando para todo lado. Ele tem os conduítes que vão estar na fiação do carro. Então, peraí, toda essa fiação ela tá presa direitinho, ela tá com conduíte, ela tá com braçadeira, ela tá toda bonitinha, feita como deveria ser, né? Ou o carro já tá com aquele monte de fiação toda jogada, toda espalhada. Interruptor que falta, parafuso faltando. Você consegue entender, peraí, esse carro já foi muito mexido, foi todo desmontado, não foi, né? Então todo esse conceito para você entender um bom produto, tá? Tem que entender que quanto mais original o carro estiver, maior a possibilidade de você pegar um bom produto, tá? Então, quando você vai observando por aqui, por exemplo, você vai avaliar no contexto as junções, né? Eu acho que as junções são a parte que que o carro ele mais te entrega o problema, tá? Então você vem aqui nas laterais, por exemplo, essa junção para a lama para a junção do carro. Essa junção, se o carro já tiver tomado uma colisão na lateral, ele possivelmente ele vai te entregar aqui, porque você vai perceber que essa área já foi mexida. Alguns carros têm aquele macarrãozinho, né, que é aquela massinha que é colocada sobre uma solda. Esse caso ele é parafusado direto uma peça sobreposta aqui. Mesmo dessa forma, a peça sobreposta, ela poderia ter aqui, por exemplo, a demonstração, né? Ele ia estar meio amassadinho, não ia estar a peça uniforme, né? Sempre entenda que uma peça, quando ela vem de fábrica, ela é completamente uniforme. Mexeu a primeira vez, nunca vai ficar igual, tá? Então sempre observa, por exemplo, de um lado para o outro como que está, né? Se tem o parafusinho, marcação de parafuso, se ela está no lugar original. Alguns parafusos eles têm inclusive uma marcação que é uma tinta, que essa marcação é que esse parafuso foi colocado na concessionária. Então você pode entender também que esse parafuso ele nunca saiu dali, desde que o carro saiu da concessionária ele nunca saiu dali. Painel frontal aqui, ele também pode te entregar bastante coisa. Painel frontal, muitas vezes, não é o caso desse modelo, mas em alguns modelos ele vai ter alguns selos originais aqui na frente, né? Então os selos originais, eles vão te entregar que aquele painel ele foi instalado na fábrica e nunca saiu dali, né?
como a gente está no entendimento que tudo é melhor quando ele está mais original possível, quando você compreende que esse painel frontal ele nunca foi mexido, o carro não teve uma colisão forte, pode ter dado aquela encostadinha, mas nunca teve uma colisão que ele precisou de uma funilaria, precisou ser mexido, né? Precisou ser restaurado de alguma forma. A parte de capô, por exemplo, ele tem um selo, nesse caso ele tem um selinho interno aqui. Então o selo é da própria Renault. Ele tem a data de fabricação do veículo, no caso desse carro é um 2012. Então todos esses selos eles vão te entregando algumas peças se elas continuam sendo o que foi originalmente colocado na fábrica ou não. Então todo esse enredo você vai entendendo o produto que você tem na mão. Esse carro, por exemplo, ele tem um carpete aqui que ele vem por trás de todo o motor aqui. Esse carpete ele não está ali sem motivo ou para deixar esteticamente mais bonito. Ele é um fator que ele vai tirar a temperatura, evitar a temperatura do motor para a parte interna do carro. Então, quando você tem um carro, por exemplo, que ele tem isso por característica original e ele está sem, você já sabe que ele foi mexido, tá? Então, vamos sempre se atentar ao máximo em detalhes. Se atente em detalhes para que o seu enredo no veículo que você quer, ele seja o mais original possível, que ele tenha a maior parte de características possíveis, tá? Entenda sempre que não é, não, mas você está querendo ser muito detalhista, Flávio. Não é bem isso, mas sempre que você tiver um carro com a maior parte de características originais e que tudo, né? Tudo que compreende aquele carro, o carro tem muito detalhinho e todos esses detalhinhos eles estão no seu devido lugar, você vai entender que aquele carro ele foi bem cuidado. Mesmo quando ele, ele passou numa revisão na concessionária, ele passou pela mão do mecânico, mas que ele tenha sido bem cuidado. Ele não seja um carro que ele foi todo reformado, o cara pegou um negócio que estava todo destruído, arrumou, deixou com uma estampa boa externa e você foi lá, pegou o seu salário suado e foi lá comprar esse e comprou um problema. Então é mais ou menos esse entendimento que a gente está tentando trazer para vocês, beleza? Então, pessoal, aqui atrás, na parte traseira do carro, você pode fazer a mesma observação que nós fizemos lá na frente. Aqui você vai observar toda essa área aqui das junções, né? Justamente junções da parte da lateral para a traseira. Toda essa parte dessas junções, aqui nesse caso, ele vai ter aquele macarrãozinho que nós falamos. Então você vai acompanhar toda a volta aqui do porta-malas, você vai conseguir avaliar, né, de uma forma um pouco mais nítida justamente os problemas que esse carro pode ter sofrido ou não, tá? Levanta aqui, ó, vem aqui no carro, nunca fica tímido quando você está vendo um carro para comprar. Levanta o tapete aqui do porta-malas e você vai conseguir olhar o assoalho. O assoalho ele tem algumas linhas, né, que são as linhas de reforço ali da lata, e essas linhas também elas podem te entregar justamente se houve uma colisão ou não. Você consegue olhar também, né, olhando o fundo do porta-malas, muitas vezes se esse carro já foi usado para carregar peso, carregar um monte de tranqueiro, se está tudo riscado, todo detonado ali, né, se tiver tudo lisinho, sempre ficou com o carpete ali em cima, então você vai conseguir ter um entendimento que também esse carro nunca carregou muito peso. Tá? Por baixo do carro você também consegue olhar algumas coisas, né? Por exemplo, você olha lá por baixo, vai olhar se o carro tem um monte de ralado embaixo, ou o carro era rebaixado, ou o carro teve um mau uso, né? Ou já andava muito em estrada que tinha um piso ruim, né? Então toda hora ralava por baixo, ou possivelmente o carro que já foi rebaixado. O carro que já foi rebaixado, normalmente ele vai apresentar justamente alguns problemas estruturais. Apesar da gente gostar um pouquinho do carro rebaixado, a gente sabe que pode ser, principalmente o tipo de uso, né? O tipo de suspensões que se faz aí na maior parte do mercado, ela provavelmente ela vai danificar a parte estrutural, né? E nas ruas que nós temos aqui, você vai danificar o carro no seu próprio uso, no dia a dia. Tem lombada, tem valeta, que você, para passar ali, você vai ter alguns problemas. Então, sempre dá uma olhada aqui na parte traseira, próximo às borrachas, né? Próximo às borrachas normalmente são os pontos onde vai apresentar algum tipo de podrinho, alguma coisa assim, então dá uma olhada, tira um pouquinho a borracha do lugar, dá uma observada como é que tá, que ali são alguns pontos interessantes. Lanterna e farol,
muitas vezes eles vão ter a marcação do fabricante original, né? Então dá uma pesquisadinha às vezes no carro que você vai dar uma olhada, quem é o fabricante do farol original, quem é o fabricante da lanterna original, se ela vem com a marcação do fabricante, né? Fabricante nesse, no caso do fabricante do veículo, né? Então, por exemplo, nesse aqui viria lá o Renault, né? Esses pontos, justamente, muitas vezes eles vão entregar alguma coisa que já tenha sido modificada, já tenha sido trocada. E lembrando que a gente está buscando o mais original possível, tá? Eu até falei agora aqui dos rebaixados. Muitas vezes você fala assim, ah não, mas eu vou comprar um carro, o carro já está todo bonito, tá com roda, tá rebaixado, tá turbo. Toma um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes o cara ele tem um carro desse, ele vai estar pedindo acima do mercado, porque o carro já tem algumas modificações, só que essas modificações, dificilmente você vai pegar um carro que ele tem as modificações e ele está muito bem cuidado. Muitas vezes compensa mais você pegar um carro que ele esteja original e fazer as modificações do seu jeito, né? Porque às vezes o cara ele já pegou, ele já fez as modificações, ele já curtiu, né? Turbo baixo, normalmente o cara não vai pisar pouco, o cara vai rodar ali e vai dar uma esmerilhada um pouco mais do carro. Então às vezes você já está pegando ali um carro que possivelmente ele já está no ponto de se apresentar um problema, tá? Então toma um pouquinho de cuidado quanto a isso, beleza? Então galera, ó, um ponto interessante que a gente pode apontar aqui para vocês seria quando você está observando o carro também, observa os vidros, tá? Esse é um ponto basicamente que eu vou de primeira ali. Eu já vou lá e dou uma olhadinha geral nos vidros, porque o vidro ou ele vai ter marcação do fabricante também, tá? Ou ele vai ter um fabricante que fornece comumente para esses veículos na linha de montagem ali do original. Então, por exemplo, nós vamos ver nesse carro aqui que ele vai ser o Pilkington, né? Se tiver errado aí a pronúncia, aí vocês me avisam. Então ele vai ter o Pilkington que fornece os vidros para esse carro originalmente. Quando você olha um carro que ele tem lá, por exemplo, ele tem traseiros, vigia os dois traseiros, os dois das portas dianteiras e o para-brisa ali, ele vai ter 6 vidros, né? Aí você vê 4 desses vidros já foram trocados. Peraí, acende uma luzinha amarela, você teve algum problema aí. Por que teve um problema? Né? Então o carro que ele tem, por exemplo, a maior parte ou todos os vidros quebrados, ele já sofreu uma grande colisão ou ele sofreu um capotamento, tá? Isso é importante você analisar, como eu sempre falo para vocês, observe detalhes, tá? Então, o carro que ele tem praticamente todos os vidros originais ali, também compreende um carro que muitas vezes ele não teve nenhum tipo de colisão. Muitas vezes está com o vidro abaixado, se você sofrer uma colisão na porta, ele pode quebrar. Às vezes até para roubar alguma coisa que tem dentro do carro, quebra-se o vidro, né, traseiro, dianteiro. Então um vidrinho quebrado, 2 vidrinhos quebrados, muitas vezes ele não vai comprometer o seu veículo. Mas é um ponto que ele pode te chamar a atenção para algum detalhe ali que tenha passado batido, tá? Então o vidro é um ponto aí de interesse. Um outro ponto também, dá aquela geralzona na observação interna do carro, olha os detalhinhos internos. Então, acabamento de porta, o acabamento de porta tá zeradinho, tá bonito, tá todo inteirinho. Todos os acabamentos que são pertinentes ao acabamento de porta, né? O acabamentinho de maçaneta ali, o puxador da porta, tá tudo inteirinho? Tá tudo inteirinho. Então, esse carro ele teve mais cuidado, né? Você vai olhar ali painel, se ele não tá parecendo aquela árvore de Natal, né? Que tá com um monte de luz acesa ali, luz de injeção, luz de ABS, luz disso, luz daquilo, que também pode ser um indicador de que esse carro tenha vários problemas, tá? Um outro ponto que você pode observar quando você vai para dentro do carro, eu pelo menos uma vez eu peguei essa dica com um amigo meu. Quando você vai para dentro do carro, você vai lá e observa os pedais desse carro, né? Você vai falar um carro lá que ele está com 60 mil quilômetros, está com 40 mil quilômetros, carro pouco rodado, o cara vem te oferecendo mosca branca pouco rodado. Aí você vai lá e olha, o pneu, ele tá, o pedal ele tá todo desgastado, né? Principalmente pedal de freio, de embreagem, que ele vai ter aquele desgaste ali na beiradinha. Então esse desgaste, quando ele tem um desgaste excessivo, ele pode te entregar justamente que essa quilometragem ela tá alterada. Lembrando que quilometragem alterada é crime, não pode se alterar uma quilometragem de um veículo, tá? Isso dá cana. Então, sempre entenda que toda essa ênfase que a gente dá para observação de detalhes é muitas vezes para um cara que ele está querendo te enrolar. Para você não ser enrolado, né? Ele está fechando o negócio com alguém ali,
fala, não, beleza, eu fecho, tá tudo certinho, tudo no melhor aqui, eu já observei. Esses detalhes que nós estamos falando para vocês são justamente para que você possa passar numa observação inicial e depois disso você leva numa, fala, não, beleza, então vamos lá, se o carro passar na vistoria é meu, se não passar na vistoria você fica com ele, né? Seria o ponto mais interessante. Passa o carro na vistoria primeiro, né? Até para o cara muitas vezes você fala assim, não, passa na vistoria, você vai, se o carro tiver a vistoria tudo em ordem, né? A gente fecha negócio. Então o cara ele já vai saber, se o cara ele tiver confiança no produto que ele está te vendendo, que as informações que ele te falou, elas são verídicas, são verdadeiras, né? Dificilmente ele vai se negar. Agora se ele falar, não, mas se você quiser comprar isso e depois você vê a vistoria, peraí, algum problema lá existe, tá? Então são alguns pontos de atenção aí que você pode ter, beleza? Então vamos ficando por aqui com o nosso conteúdo. Eu espero que esse conteúdo traga aí alguma coisa de produtivo para você. Se você tem alguma dúvida, né? Às vezes tô comprando um carro, tô com alguma dúvida, quiser esclarecer alguma dúvida maior com a gente, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, que aí você vai conseguir saber com a gente justamente as dúvidas que a gente puder esclarecer para você dentro do nosso conhecimento. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, já vai deixando aquele like, se acompanhou a gente até aqui o final. Já vai deixando o seu like que ajuda bastante a gente a crescer aqui, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Vamos nessa!